Povo de Deus querido, família PIB Natal, que bom podermos estar reunidos novamente na manhã deste domingo. É com alegria que volto a me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, neste penúltimo domingo do ano de 2020. Estamos chegando ao final de um ano de fato muito especial. Um ano atípico, de diferentes realizações, diferentes experiências, pessoas que viveram momentos de luto, de dor, de tristeza, mas também pessoas que viveram experiências de renovo, de alegria, de restauração da parte do Senhor. Este certamente é um ano que entra de uma forma marcante na história de cada um de nós. Eu quero desejar, meu irmão, minha irmã, que você chegue ao final deste ano renovando a sua fé, renovando a sua esperança,
renovando em seu coração a alegria e a certeza de saber que Deus está no comando, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o Deus que nos socorre nas horas de tribulação, e diante desse Deus, todas as coisas haverão de temer e tremer, porque grande e majestoso é o seu nome. A Ele, ao Senhor, seja dada a honra, a glória e o louvor na manhã deste domingo. Eu convido você para meditar na palavra. O Salmo de número 15, assim nos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. É o que diz o salmista, Salmo de número 15. Aqueles que esperam em Deus, o povo que espera no Senhor, pode de fato viver na expectativa do cumprimento dessa palavra. E eu quero desejar que você, meu irmão, minha irmã, faça parte deste povo que espera no Senhor e que faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Eu convido você e a sua família para orarem conosco neste momento, dedicando ao Senhor aquilo que já temos feito neste momento de culto, de adoração, tempo de louvor, tempo de palavra, tempo de vivenciar aquilo que nos ensina a Santa Escritura, a Santa Palavra de Deus. Então, que você possa orar conosco, preparando o seu coração para neste dia, neste domingo, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Oremos então. Pai, eu quero bendizer o teu nome, quero dar graças pela semana, louvar a ti pelo novo dia, bendizer ao Senhor por este domingo, ó Deus, este que é o dia do Senhor, dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos e nos regozijemos nele. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, o Senhor fale ao coração dos seus filhos, o Senhor abençoe, ó Deus, todos aqueles que fazem parte desta família PIB Natal, cada lar, cada uma das casas estejam sendo agora, ó Deus, alcançadas, visitadas, fortalecidas pelo Senhor. Queira, meu Deus, falar aos corações, queira, ó Deus, trazer bênção dos céus sobre cada um de nós. Muito obrigado pelos louvores aqui cantados, muito obrigado pelo ensino da palavra que virá em seguida, ó Pai, e muito obrigado pelo privilégio que temos de, como família do Senhor, celebrar o teu nome neste dia. Queremos desde já, ó Deus, prestar gratidão ao Senhor pelo ano que está se findando, mas também pedir ao Senhor que renove as nossas forças, renove a nossa fé, restaure, ó Deus, a esperança daqueles que a têm perdido, e o Senhor esteja vivificando o seu povo a cada dia. Aceita este culto, a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue conosco, meu irmão, minha irmã, louve ao Senhor e na sequência você terá a oportunidade de consagrar seu dízimo, sua oferta, oferecer ao Senhor a sua vida e colocar-se a serviço da glória do Senhor. Continuemos assim adorando ao nosso Deus. Prezados irmãos e amigos,
O hino que agora nós vamos cantar tem por título Em Silêncio Toda a Carne. Nesse hino, gostaria de destacar algumas particularidades. A primeira estrofe nos convoca a recapturar o senso de uma profunda reverência diante da encarnação do Cristo, o Deus Filho. Na segunda estrofe, o Deus que se tornou humano se humilha e se entrega como o pão celestial. A terceira estrofe mostra a glória do Senhor na linguagem de Isaías, capítulo 6. O hino completo trata da vinda de Cristo no contexto maior da salvação de uma maneira majestosa e nos leva a cantar de coração contrito, mas também vibrante, com muita reverência: Aleluia, aleluia, ao Supremo Deus Senhor. Cantemos. E aí, família da PIB Natal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau!
Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que tem participado, que tem contribuído, que tem mantido a sua igreja com as suas contribuições, tem provido os recursos necessários para a continuidade da obra do Senhor nesse lugar. Nós louvamos a Deus por estarmos chegando aí ao final também da reforma das instalações da igreja. Você que vai estar conosco logo mais à noite vai poder perceber ali que estamos na reta final ali dos serviços. Ainda há algumas coisas que vão ser feitas depois do Natal, naturalmente, mas estamos aí vislumbrando já o final da obra. E eu quero louvar a Deus por você, meu irmão, você, minha irmã, que tem orado, que tem sustentado, tem mantido, tem participado com a sua vida também das condições para que esta obra esteja acontecendo. Por tudo isso, demos graças ao Senhor. Pai, eu quero bendizer a Ti pelos dízimos, pelas ofertas, quero agradecer ao Senhor por cada irmão e irmã que tem sido fiel, tem sido diligente, ó Pai, tem consagrado ao Senhor a sua vida, os seus bens, tem se colocado à Tua disposição. Pai, eu quero Te pedir que no nome de Jesus, abençoes agora esse tempo de escola bíblica, que o Senhor fale conosco, o Senhor esteja usando a vida do Nelson agora como instrumento da Tua glória, que os nossos corações, as nossas mentes estejam receptivos para ouvir e receber a palavra. Abençoa também nossas crianças reunidas em sua EBV infantil, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada pessoa que agora se concentra no estudo e no aprendizado da Tua palavra. Continua a iluminar as mentes e os corações e receba nossa gratidão por cada contribuição desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos, meus irmãos, esse momento especial para a nossa escola bíblica, que você seja abençoado, que você possa interagir, participar, colocar aí no nosso chat os seus comentários, tá bom? Você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possa também se inscrever e assim ajudar com que essa mensagem alcance mais gente por meio desta plataforma. Então, seja bem-vindo à nossa EBV, nosso irmão Nelson, que Deus o abençoe mais uma vez neste domingo. Que maravilha estarmos mais uma vez aqui nesse momento de escola bíblica virtual, mais um domingo. Às vezes você nem está assistindo a gente no domingo, mas está aí acompanhando. Fique à vontade para participar do nosso canal, se inscrever. Seja bem-vindo nesse momento e se inscreva no nosso canal, curta, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante vocês poderem participar desse canal e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Nós estamos estudando as parábolas da Bíblia e hoje é importante, né, a gente pensar essas parábolas de uma forma completa, levando em consideração todos os aspectos que envolvem as parábolas como um todo. E hoje nós vamos estudar uma parábola de Jesus. Na verdade é uma figura parabólica, é uma imagem figurativa da ovelha caída, que se encontra em Mateus capítulo 12, versos de 1 a 15. Então eu convido você a participar desse momento, pegar a sua Bíblia. Antes, deixa eu tomar aqui. Hoje eu não vou tomar café. Hoje, para mudar um pouco, eu vou tomar chá. Nada como um bom chá agradável. Realmente Deus é bom. Pegue o seu chá, pegue a sua água. Sente confortavelmente, fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração neste momento, tá certo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versos de 1 a 15. Esse é um momento muito especial. Eu peço para que você se concentre nesse momento, que você não faça nenhuma outra atividade. Pelo menos no momento da leitura da Bíblia, que é um texto extremamente sagrado, eu quero que você se dedique de maneira intensa a tentar entender e abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, abrir a sua mente ao que o Espírito de Deus quer falar com você agora. Então leiamos todos juntos Mateus 12, versos de 1 a 15. E diz assim:
Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. E achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Eu quero reler um versículo muito interessante que está aqui, o verso 7, Mateus 12, verso 7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Mais uma vez a gente vê uma expressão parabólica de Jesus, o ensino de Jesus através de imagens. Então ele não apenas explica, mas ele pega determinadas figuras, determinadas imagens do cotidiano daquela população, de quem eram os ouvintes, né? Na verdade, nem todos nós cuidamos de ovelhas, né? Eu acho que boa parte, acho que a maioria, se não 100%, é raro nós conhecermos pessoas que possam estar assistindo agora a nossa EBV e sejam pessoas que cuidem de ovelhas, né? É um nicho de mercado, é um grupo social muito restrito, né? A gente não conhece muitas pessoas, a gente conhece às vezes alguém que tem uma chácara, que tem uma fazenda, que cria um bode, mas uma ovelha, né, ou um rebanho de ovelhas, a gente não conhece muito não. Mas na época de Jesus era algo comum, isso fazia parte da cultura como um todo do povo de Israel, né? A gente vem observando isso já em vários momentos, né? O povo de Israel como um povo ligado ao rebanho, como um povo que cuida do gado, né? Na EBV passada, que foi sobre a visão de Ezequiel, né? Sobre as figuras semânticas, as figuras representativas, as figuras parabólicas presentes na visão de Ezequiel, a gente viu que a cabeça de boi e a figura do rebanho, a figura do gado, faz parte da cultura hebraica e nesse caso faz parte da cultura judaica. Jesus então pega esse tipo de cuidado do campo, né, esse cuidado que faz parte do mundo, do modo de enxergar a realidade daquela população e faz então uma comparação para explicar de maneira mais simples temas mais profundos, temas mais densos. Então a teologia de Jesus, ou seja, as explicações que Jesus faz acerca de Deus e de como o reino de Deus é estabelecido e como a humanidade se apresenta perante esse Deus, a teologia de Jesus ela é expressa de uma maneira simples através de comparações com figuras, com imagens do cotidiano daqueles que os ouvem. E aí então a gente sempre tem que ter em mente essas questões
porque Jesus está falando para um público específico, né? A mensagem de Jesus tinha naquele momento um público bem específico. E esse público era um público que estava muito ligado a essas questões rurais como um todo, né? E por isso a escolha desse tipo de imagem. Mas o texto principal que nós relemos, que se encontra em Mateus capítulo 12, verso 7, mas a gente já viu isso num EBV anterior, Mateus 9, 13, e relacionado a uma profecia de Oséias, capítulo 6, verso 6, exatamente essa expressão: eu quero misericórdia, não sacrifício. Essa expressão é expressão, a gente já refletiu sobre ela, mas é importante a gente relembrar ou até se aprofundar em mais aspectos dessa misericórdia, né? Quando nós vamos nos textos originais e a gente vai tentar entender o significado dessa misericórdia, né? A gente vê o texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, né? Que recede, para ler assim ao vivo é complicado, né? Que recede rafatsti velo zavar, né? Velor zavar, exatamente. Então, o que é que a gente tem aí? Nós temos duas expressões, duas figuras que são bem interessantes. Nós temos reser, nessa expressão, que é exatamente o texto, se eu for aqui traduzir o texto como um todo, portanto, misericórdia, eu desejo, ou eu tenho desejado, ou desejei, na verdade essa expressão ela é específica, Deus falando exatamente para o seu povo, e ele diz assim, olha, eu desejei para vocês ardentemente, realmente o que eu quis de verdade foi misericórdia, e não, né, eló é não, né, eló zavar, né, e não a misericórdia quero, e não esse sacrifício pura e simplesmente, né, eu quero misericórdia, né, eu não quero simplesmente uma oferta qualquer, né. E esse texto, é interessante a gente pensar sobre isso, que ele vai ser traduzido, então, recede, ele vai ser traduzido, esse mesmo texto, essa mesma expressão, vai ser traduzida para o grego 300 anos antes de Cristo, a versão da Septuaginta, exatamente nessa expressão, Elios thelo kai u thusian, né? Então, exatamente, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? E aí essa compreensão ela é muito importante. Mas o que significa então recede, né? O que significa recede, né? Recede é exatamente sentir o que o outro sente, né? Na verdade, essa palavra ela não significa só apenas a misericórdia, mas exatamente tomar para si a vergonha, né? Tomar para si exatamente a humilhação. Então, misericórdia aí nesse texto, se a gente pensar no texto de Oséias, traz exatamente essa ideia de carregar sobre si uma humilhação que seria relacionada ao outrem. Dependendo do contexto, recede significa até humilhação mesmo, né? Envergonhar alguém, né? Fazer vergonha a alguém. E aí, nesse texto, nesse contexto, é Deus exatamente dizendo, né? Recede. Eu pego essa vergonha, o meu desejo é que essa vergonha fosse tomada para mim, né? E o texto ele é muito bonito porque ele fala assim, né? Portanto que essa vergonha, eu quero essa misericórdia, eu quero tomar a vergonha sua sobre mim, né? Eu desejo exatamente, ou eu tenho desejado, eu tive desejado essa expressão, né? Rafatsti, e recede traz exatamente essa ideia de que eu desejei, é Deus falando assim exatamente para o seu povo, eu desejei tomar essa vergonha para mim, eu desejei ter misericórdia, ter bondade, exercer a minha bondade para vocês. E não, é isso que eu quero, exatamente esse tipo de postura, o que eu desejo é esse tipo de postura
da parte de vocês e não simplesmente um ato religioso, um sacrifício, uma oferta vazia, né? E aí o texto prossegue, né, dizendo, olha, e o que mais importante, o que eu quero de verdade, né, Vedaat, ele diz, né, e o conhecimento Elohim é o conhecimento do Deus Altíssimo, né, o conhecimento do Senhor, né, é o Da'at, é exatamente esse conhecimento, esse poder, mas esse não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento que ele vem de Deus, o conhecimento de Deus, mas não apenas o que exatamente, ele coloca ali olot, né, que na verdade tem uma expressão com olá, que vai gerar a palavra, por exemplo, holocausto, né, holocausto, que é o sacrifício, as ofertas inteiramente queimadas no sacrifício, né? Então Deus está dizendo que o mais importante é o conhecimento de Deus, né? O conhecimento de Deus, Da'at Elohim. Elohim é o nome para Deus, né, em hebraico. Então o mais importante é o conhecimento de Deus e não simplesmente as ofertas queimadas, os sacrifícios ou toda uma estrutura religiosa. Essa expressão, exatamente como se encontra em Oséias, Elios Selokai o Thusian, com algumas alterações gramaticais, mas exatamente as mesmas palavras são as palavras que a gente encontra nos originais dos evangelhos, né? Tanto em Mateus capítulo 9, verso 13, como o texto que nós lemos agora há pouco, de Mateus capítulo 12, verso 7, né? A mesma versão que os judeus utilizaram 300 anos, cerca de 300 anos antes de Cristo, para traduzir do hebraico para o grego. Essa mesma versão ela é utilizada no Novo Testamento. Então a gente tem uma tradução mais próxima. Eleos, no grego, já tem uma outra ideia, tem a noção de você viver uma experiência que está relacionada também ao divino. Eleos tem uma relação de perdão de pecados, uma relação de benevolência, uma relação de simplesmente supressão dos erros por parte de alguma divindade, né? Então você achou graça perante uma divindade, então você recebeu esse eleos, né? Essa misericórdia dessa divindade, né? Então é interessante a gente pensar esse tipo de palavra, porque quando a gente fala a palavra misericórdia, a gente está falando vários outros elementos, né? Então a gente tem essas influências de duas expressões. Uma que está diretamente ligada a Oséias, Hesed, e a outra que está ligada à tradução que fizeram de Oséias e que era utilizada na época da igreja primitiva, né? Que é Eleos. Mas hoje nós utilizamos algumas palavras que eu acredito que realmente trazem a ideia presente tanto em Hesed quanto em Eleos, né? Nós temos duas palavras que eu acho que tem tudo a ver exatamente com o que a gente está conversando aqui. Uma palavra é empatia, né? Que é uma palavra de base grega, que significa né? Em algum lugar ou sobre alguma coisa. Pathos, pathos é paixão, é sofrimento. Não é aquela paixão amorosa, não. Paixão é sofrimento, né? É tristeza, angústia, né? Quando alguém está apaixonado, alguém está sofrendo. Daí vem nós falarmos em sexta-feira da paixão, né? Então, quando nós temos a Páscoa, nós temos o dia do grande sofrimento, o dia da crucificação de Cristo, é chamado de sexta-feira do sofrimento, sexta-feira da dor, né? Não é sexta-feira da paixão, não é dia dos namorados, mas é sexta-feira do sofrimento, né? Em pathos. Pathos, daí vem a palavra patologia, que significa doença, né? Então é um processo de sofrimento que determinada pessoa passa, que o corpo passa. Então a gente tem exatamente esse tipo de expressão, né? Então empatia é se colocar na dor do outro, no sofrimento do outro, naquilo que move de maneira emocional a mente e o coração do outro. E nós temos uma outra palavra que é sinônimo de empatia, que é misericórdia. E aí misericórdia vem de miser, né, que tem a palavra miserável, né, aquela pessoa que é pobre, não tem condições, é alguém que está na desgraça.
e córdia, né, que tem relações com aquilo que vem do coração, aquilo. E aí o coração, como na antiguidade era compreendido como sede das intenções do espírito e da alma. Então, as intenções dos seres humanos, os desejos, as vontades, elas na antiguidade se entendiam que isso partia do coração, né? Hoje as neurociências vão colocar o cérebro em evidência e o coração ele tem uma função importante, mas é uma função secundária. Mas nesse pensamento a ideia é que colocar o coração na miséria do outro também tem uma relação exata com empathos, né? Colocar-se na dor do outro, né? Dirigir o seu coração para a miséria do outro é colocar-se no sofrimento do outro. Tem uma relação exatamente de tomar a vergonha do outro, de entender a posição do outro, assumir a posição de humilhação do outro, numa ideia de aliviar, de ajudar o outro, né? Não é só uma ideia de simplesmente, eu vou ter misericórdia, não vou causar um mal a ninguém. Não, mas é você, além disso, se identificar com a tristeza do outro e fazer algo para minimizar esse sofrimento, para minimizar essa tristeza. E aí Jesus ele faz isso com uma expressão, né, uma expressão tão curta, né, que vem do profeta Oséias, uma expressão divina tão bela. Na verdade é Deus falando para o seu povo, misericórdia quero e não sacrifício, né? É uma sentença que resume muitos aspectos que são principais, e eu vou dizer que é um aspecto, um dos mais importantes dentro da teologia do Novo Testamento. Misericórdia quero e não sacrifício, né? E aí a expressão mais interessante dessa expressão, a expressão mais interessante dessa expressão, né? Como é que eu posso dizer? O significado mais interessante dessa expressão é exatamente esse chamado que Jesus faz, né? Mas se vocês soubessem o que isso significa. Jesus, ele clama perante uma situação de ignorância. Ele se preocupa, realmente Jesus não está satisfeito com essa situação de ignorância. E aí traz essa expressão exatamente, se vocês soubessem o que isso realmente significa. Essa pergunta e essa expressão, ela também se faz para nós. Essa questão, ela também é apresentada para nós, né? E o mais interessante é quando ele joga e diz no verso 11, né? Ao que lhes respondeu, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? É interessante porque havia uma série de regras para ao não trabalho nos sábados, né? Então é interessante a gente pensar nisso, porque nós temos uma religião muito sólida, uma religião muito bem estruturada, uma religião com uma teologia, com uma forma de expressão muito densa, né? Então a gente não está falando de pessoas que viviam de acordo pura e simplesmente com a cabeça delas. Elas seguiam uma série de regras, uma série de ritos muito precisos e muito interessantes. É uma religião muito bem delineada e muito bem descrita. De certa forma, o cristianismo ele é muito mais aberto do ponto de vista do ritual do que o judaísmo, né? Principalmente esse judaísmo da época de Cristo, né? Dos fariseus, no caso, né? Esses grupos religiosos que eram extremamente devotos, extremamente sérios do ponto de vista da religião, eles tinham então uma série de normas, uma série de regras, coisas que eles poderiam fazer ou não. É interessante porque jogar de qualquer forma um alimento para um animal não seria considerado então um pecado, porque ele não ia estar trabalhando. Então mesmo que ele deixasse a ovelha ali num buraco, na cova, né, naquela situação ali, ele dá um jeito, né? Talvez o que Jesus evidencia é exatamente essa questão, né? Se algum dos seus pertences, se a sua ovelha ela cair num buraco, eu tenho certeza que você vai lá tirar. Essa expressão, esse tipo de figura que fazia parte do cotidiano é muito interessante.
Primeiro, não é difícil uma ovelha cair num buraco, né? A gente, quando observa, né, se vocês perceberem o fundo aqui da nossa imagem, da nossa apresentação, vocês veem um terreno pedregoso, né? Isso faz parte das montanhas, dos desertos de Israel. Então é uma região montanhosa, é uma região com muitos pedregulhos, é uma região com muitos penhascos, é uma região com muitos buracos. Então não é estranho, não é de se admirar que vez por outra algum animal ou alguma ovelha caísse em algum buraco ou caísse em algum precipício, e era necessário então um esforço para resgatar aquele animal, né? Numa situação, num país ocupado por um império estrangeiro, né? Numa situação em que todos estão sendo apertados por todos os lados, numa situação de crise política, de crise financeira, numa situação de uma crise humanitária, em que você mora numa região de deserto, né? Qualquer animal, qualquer bem, ele tem um valor muito grande. Então, uma ovelha não é qualquer coisa, né? Uma ovelha, ela simplesmente, eu posso tirar leite da ovelha, eu posso fazer queijo a partir do leite da ovelha, é possível comer a carne da ovelha, a carne do cordeiro, é possível usar os cascos, né, os ossos da ovelha para fabricação de instrumentos, para utilizar das mais variadas formas, é possível usar a pele da ovelha para fazer roupas, né, para produzir vestimenta, né? Então a ovelha, ela representa um bem valioso, um bem precioso, principalmente naquele período, né? E às vezes a gente não consegue perceber o que significa isso. Mas é meio a ideia de que se seu carro atolar na praia, você não vai dar um jeito para tirar ele, independente do horário que seja, né? Se o seu carro atolar na praia, né, o seu carro de trabalho, o seu carro que está ali com toda a sua mercadoria, ou com todos os seus equipamentos de trabalho, se ele atolar na praia, você não vai fazer um esforço independente da hora, independente do momento, você não vai lutar para tirá-lo dali imediatamente ou o mais rápido possível? Talvez, se Jesus estivesse em Natal, nos dias de hoje, ele faria esse tipo de comparação. O interessante é exatamente essa imagem do que tem valor do ponto de vista comercial, do que tem valor do ponto de vista material, né? É também elegante, uma das regras, a gente vê em Provérbios que o homem justo, ele tem um apreço e tem cuidado pelos seus animais. Então a lei de Deus, ela expressa, né? O Antigo Testamento, ele tem expressões que valorizam, né? Que apresentam como valor o cuidado com os seus animais, né? O homem justo, o homem bom, ele também não trata os seus animais de qualquer forma, né? Ele tem bondade para com eles. Mas o mais interessante é quando Jesus, ele, de certa forma, questiona essas questões. O foco de Jesus aqui não é principalmente questionar o sábado. Então Jesus não está aqui simplesmente querendo dizer, olha, essa história de você descansar uma vez por semana, isso é bobagem, a gente tem que trabalhar direto de segunda a segunda. Não é bem isso que Jesus está dizendo. Mas ele está tentando levar em consideração um princípio que é muito importante. Existem coisas que são mais importantes. Quando o sábado é criado exatamente como um momento de descanso para a humanidade. É um momento de descanso para o homem. Todos nós precisamos daquele momento de descanso. Todos nós precisamos daquele período de férias. Todos nós precisamos daquele momento simplesmente para deixar o nosso corpo descansar, mas acima de tudo, aquele momento em que nós precisamos parar todas as nossas obrigações e nos dedicar apenas a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente entra numa rotina tão caótica, numa rotina de tanta correria, numa rotina de tantas coisas para fazer e a gente esquece do essencial. Exatamente o momento do sábado é aquele momento, não especificamente para nós cristãos, para nós boa parte dos cristãos, há cristãos que guardam o sábado também, mas para nós batistas não há tanta preocupação se esse sábado vai ficar num domingo, se esse sábado vai ficar numa segunda-feira, se esse sábado vai ficar num sábado mesmo. Mas o mais importante é que todo mundo tenha o seu momento de se dedicar apenas a ouvir a voz de Deus, de simplesmente parar a sua rotina e, além de reabastecer as baterias, né, você também dá uma parada no seu cotidiano, na sua rotina,
para refletir o que você precisa mudar nessa rotina. Às vezes a gente fica nessa correria tão maluca, às vezes a gente fica nesse dia a dia tão maluco, às vezes a gente tem tantas atividades ou vai preenchendo os nossos dias, todos os dias da mesma forma, e Deus quer que a gente pare um dia para refletir se há alguma coisa da nossa rotina que precisa ser mudada, alguma coisa do nosso dia a dia que precisa ser transformado. Nós precisamos disso. No caso aqui, Jesus estava sendo recriminado junto com seus discípulos, porque os discípulos estavam com fome e eles pararam para colher algumas espigas. Matar a fome realmente é mais importante do que você simplesmente seguir um rito religioso. Era isso que Jesus queria dizer. Era isso que Jesus estava tentando explicar. É isso que Jesus utiliza, então, por isso que Jesus utiliza, então, essa expressão da ovelha. O verso 12 deixa bem claro: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. O significado, então, da expressão se torna algo completamente diferente. Mas aí eu penso uma coisa muito interessante. Eu paro para pensar. Primeiro eu penso na figura da ovelha, todo o valor que a ovelha tem. Então a ovelha, ela tem um valor em todos os seus aspectos, ela é um patrimônio, ela produz alimento das suas mais variadas formas, ela produz riqueza, ela produz não só mantimento, mas também vestuário. Então existem várias coisas que a ovelha traz em termos de benefício. O ser humano. Jesus deixa bem claro que o ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Um ser humano vale mais do que uma ovelha. Parece óbvia essa expressão. É óbvio que o ser humano, coroa da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, é óbvio que o ser humano vale mais do que uma ovelha. Mas às vezes, no nosso dia a dia, a gente não para pensar exatamente nesse valor. Um dos valores mais interessantes que o ser humano tem é realmente a sua individualidade. Cada ser humano tem a sua própria história. Cada ser humano tem a sua caminhada, tem as suas dores, as suas alegrias, os seus traumas, as suas vitórias. Esses dias um colega me falou, no meio de uma conversa, ele disse: Nelson, você tem a sua história e eu tenho a minha história. E aí eu fiquei pensando nesse tipo de expressão. E aí eu comecei a pensar, nos últimos dias eu comecei a pensar e refletindo sobre essa EBV, eu comecei a pensar nas histórias com as quais eu me cruzei. Quantas vezes a minha história cruzou com a história de outras pessoas? Quantas vezes a sua história se cruzou com a história de outra pessoa? E eu comecei a pensar também quantas vezes eu fui tão tolo, quantas vezes eu não pensei no outro, ou quantas vezes eu simplesmente passei com a minha história, com as minhas vontades, os meus desejos, igual um trator sobre a história dos outros. E aí eu comecei a pensar sobre como talvez eu tenha magoado algumas pessoas, ou como talvez eu tenha ferido profundamente algumas pessoas, simplesmente porque eu não levei em consideração que cada história é única. A gente vem com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, de segunda a sábado, de segunda a segunda, de domingo a terça, de domingo a quarta. Nós temos todos a nossa rotina, cada um com o seu caminho, cada um com a sua história. E a gente vai, muitas vezes se atropelando, jogando histórias contra histórias. E aí a gente nunca para pensar até que ponto, às vezes a minha história tem feito alguém cair dentro de uma cova. Até que ponto o meu jeito de ser tem feito com que alguém tropece ou caia dentro de uma cova. E aí simplesmente eu continuo a minha história. Mas talvez se aquela pessoa tivesse algum valor, nem que fosse o valor de uma ovelha, um valor material, talvez eu investisse muito mais tempo para tentar tirar a pessoa daquela cova. Algumas pessoas, pela sua própria história, elas caem em covas ou foram empurradas por outros. Algumas histórias não têm nada a ver com a nossa. Mas o mais importante é que quando Jesus coloca o valor do ser humano como acima de uma ovelha que cai numa cova, a gente
tem que começar a mudar a nossa perspectiva e refletir sobre o real valor que qualquer outro ser humano tem. Quantas histórias você pode mudar? Quantas pessoas você pode ajudar a tirar de uma cova? Talvez seja o contrário, alguém te jogou dentro de uma cova e você está desesperado lá dentro da cova porque você não tem quem te ajude. Talvez a sua rotina, você se sinta frustrado ou frustrada, você se sinta arrasado, talvez você se sinta perdido. Talvez você pense, eu estou aqui dentro de um buraco, exatamente isolado, e eu não vejo nenhuma perspectiva. O mesmo Cristo que direciona o olhar daquele povo, daqueles judeus, daqueles com quem ele estava conversando naquele momento dentro daquela sinagoga, é o mesmo Cristo que olha para a gente e diz assim, olha, você vale mais do que uma ovelha. Você vale mais do que uma ovelha. Se a ovelha na sua simplicidade, na sua animalidade, se a ovelha ela vale menos do que um ser humano, por que Deus então não investiria do tempo dele, do cuidado dele, do amor dele para simplesmente cuidar de você e tirar você de uma cova? Entenda, entenda. Os valores mudam aqui. Jesus ele apresenta um outro princípio. Mais do que uma estrutura religiosa, mais do que um rito, mais do que uma série de regras, o mais importante é o valor da humanidade. O mais importante é o valor dessa história individual. Nessa caminhada, às vezes desviando de penhascos, às vezes desviando de buracos, a sua dor, a sua paixão, o seu sofrimento, aquilo que você carrega talvez de mais vergonhoso. Recebe, não foi o recede, foi recede. Exatamente o que Deus quer. Que a gente pare de pensar então apenas na nossa própria história e a gente comece a pensar na história do outro. Sentir a dor do outro, sentir a miséria do outro, preocupar-se com o outro. E aí, quando a gente consegue entender isso, aí a gente começa a entender o que significa o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é algo que nos leva para fora. O conhecimento de Deus é algo que nos tira do nosso egoísmo, do nosso eu e nos direciona exatamente para onde a necessidade do outro está. Talvez o que a gente precise não é resolver os nossos problemas, mas simplesmente parar de ficar olhando para os nossos próprios problemas e direcionarmos o nosso olhar para o problema do outro. Quantas pessoas estão sofrendo em suas histórias nesse momento e o que você, o que eu temos feito para podermos mudar essa situação? O cristianismo genuíno não é um cristianismo de ritualística. O cristianismo genuíno não é um cristianismo de rituais, não é um cristianismo de religião, mas é um cristianismo de ação. É uma vida. É simplesmente uma outra forma de encarar a realidade, uma outra forma de encarar o dia a dia, uma outra forma de encarar o sábado. O sábado aqui, eu não quero que a gente pense exatamente como um fariseu e pensando exatamente no 7º dia da semana e tal. Não é bem isso, mas é o princípio que isso carrega. Todos nós precisamos de um momento de parada, de um momento de descanso. Mas às vezes, nesse momento de descanso, que é seu direito, muitas vezes é seu dever, você precisa descansar. Às vezes, nesse momento de descanso, tem pessoas que estão caindo dentro de uma cova, tem pessoas que estão precisando da sua ajuda. E você? Vai passar de largo e dizer, esse problema não é meu, essa ovelha não é minha, essa pessoa não tem nenhum valor para mim? Eu quero dizer para você que, de acordo com os valores de Deus, o ser humano, a humanidade, tem muito valor. Quem é você? Quem sou eu para dizer quem tem valor e quem não tem valor?
Nós vivemos numa sociedade líquida, nós vivemos numa sociedade cada vez mais em que os relacionamentos se diluem, porque todos nós só pensamos no eu, no eu, no eu, no eu, e nós não nos preocupamos com a história do outro. Quantas vezes nós fomos machucados porque outros passaram pela gente, construindo as suas histórias, mas passando por cima das nossas histórias pessoais como se fosse um trator. Mas eu digo a você, você vale mais do que uma ovelha. Você vale mais do que muitas coisas. Jesus em vários momentos fez comparações assim. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você vale muito mais. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia é cheia de expressões dessa forma. Exatamente porque Deus valoriza a sua caminhada, o seu percurso, a sua história. Que a gente tenha em consideração e em mente todas essas questões. O verso final, a gente vê em Mateus 12, versos 14 e 15, diz assim: mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Jesus tinha curado o homem da mão ressequida. Jesus tinha dado o grande exemplo e atendido a necessidade exatamente daquele que precisava, independente de ser um sábado ou não. E no verso 15 diz assim: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Você segue a Jesus, independente do que fariseus pensam ou não? Às vezes você se irrita com algumas pessoas de dentro da igreja, você diz: o pastor, eu não concordo com isso dele. O irmão fulano, a irmã cicrana, esses evangélicos, eles estão errados. Às vezes você tem algumas chateações dessa forma, mas eu digo a você, olha, é óbvio que dentro das sinagogas, é óbvio que dentro do momento em que Jesus está ensinando e dizendo as suas maiores maravilhas, é óbvio que tem fariseus também, ali no meio. Pessoas que não conseguem entender o cristianismo e que estão ali preocupados com as regras. Mas sabe qual é a diferença daqueles que Jesus curou? É que eles o seguiram, independentemente da presença de fariseus ou não. Todos seguiram a Jesus e a todos aqueles que o seguiram, ele curou. Que palavra maravilhosa! Que palavra de esperança! Que palavra incrível! Que palavra que traz um novo vigor a cada um de nós. Será que o que nós temos feito realmente tem demonstrado que nós seguimos a Jesus? Será que nós temos parado de pensar numa religião de regras e temos vivido um cristianismo genuíno em que eu me preocupo com a história do outro? Meus queridos, minhas queridas, essa é uma luta diária, essa é uma reflexão diária. Eu comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas que nem aqui mais estão, algumas pessoas já até partiram, algumas pessoas nem mais se encontram aqui entre nós, e eu as machuquei. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus me faça refletir, repensar o meu modo de agir e mude a minha conduta. Nós precisamos nos preocupar com as histórias dos outros antes que seja tarde demais e a gente não possa fazer mais nada. Antes que simplesmente o tempo passe e a gente fique simplesmente com lembranças e de remorsos de coisas que eu deveria ter dito ou feito e eu não fiz. É óbvio que eu compreendo a graça de Deus, entendo claramente que Deus nos perdoa e Ele me dá uma segunda chance. Ele me dá uma oportunidade de simplesmente mudar a minha rotina, mudar o meu dia a dia e da mesma forma, como no passado eu não pensei na história de outros, eu tenho a oportunidade agora de iniciar uma nova caminhada. Da mesma forma como Deus me incomodou nesses dias, eu tenho certeza que Deus incomoda você também. Deixe-se mudar, permita o Espírito Santo trabalhar de maneira profunda um processo de santificação dos seus pensamentos e das suas ações. E assim siga Jesus de maneira genuína. Eu não sei qual tipo de cura na sua alma ou no seu físico você deseja ou você luta com relação a isso.
Talvez você não tenha um problema de mão ressequida, talvez você tenha um problema de coração ressequido, talvez você não consiga confiar mais em ninguém, talvez você ache que nunca mais consiga amar alguém de uma maneira concreta ou plena. Entenda, Deus conhece a sua dor, Ele se coloca no seu lugar. E Cristo veio exatamente explicar e dizer que você vale mais do que uma bela, uma doce ovelha. Você é muito importante, você tem uma história única e essa história, ela por si só é valorizada por Deus. Que tipo de história você tem escrito? Que tipo de história você tem ajudado outros a escrever? Pense nisso, reflita sobre isso. Hoje estamos nós aqui, né? Hoje estamos nós chegando cada vez mais próximos do fim de 2020 e agora já estamos próximos do Natal. Que esse momento de Natal, no isolamento de nossas casas, que esse momento de Natal tão diferente, tão complicado, tão diferente de todas as vezes, todos os natais que nós já experimentamos. Que esse Natal seja um momento, acima de tudo, um momento de reflexão. Que a gente pense sobre exatamente o que deve ser valor para nós. Nossos ritos, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa própria história, ou algo que impacte positivamente a vida de outras pessoas. Pense nisso, pense nisso. E que Deus te dê, então, um restante de semana, uma semana abençoada. Que Deus te dê um Natal abençoado. Mas não um Natal em que você só pense nas coisas que você conquistou ou deixou de conquistar. Mas um Natal que leve você à reflexão para repensar toda a sua história, toda a sua trajetória de vida. Para que você possa, então, abençoar a história de outras pessoas que valem muito mais do que uma ovelha. Que valem muito mais do que um bem material que você faria de tudo para salvar num momento, independente do momento, independente do tempo, em qualquer oportunidade, com certeza você se preocuparia em salvar os seus bens. Por que não se preocupar em cuidar da história de cada um que cerca, cada um com quem você tem contato? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê saúde, que Deus te dê cura e que a graça do nosso Deus nos acompanhe. Feliz Natal! E que esse tipo de reflexão que fez com que o próprio Deus viesse e se vestisse de vergonha por nós, demonstrando efetivamente a sua misericórdia, que esse espírito, que esse pensamento esteja permeando o nosso Natal nesse momento tão difícil para todos nós. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Bendito seja o Senhor, meus irmãos, por tempo tão precioso, pela oportunidade de meditar, de estudar, de refletir na palavra do Senhor. Que a sua vida tenha sido edificada e esteja crescendo cada vez mais em amar e em desejar cumprir e obedecer a palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando do final da nossa EBV, mas eu quero pedir a você para estar atento. Nós estaremos nesta próxima semana agora, com o nosso culto acontecendo no dia 25 de dezembro. Em lugar de fazermos o culto na quarta-feira, dia 23, de forma virtual, aqui na internet, nós estaremos realizando o culto presencial, tá bom? O culto presencial no dia 25, às 19 horas ali na igreja. Como fazemos todos os anos, dia 24, aqueles que vão estar celebrando em família, que o façam, né? Que façam a sua celebração, tendo os cuidados quanto à saúde, tendo o cuidado quanto à segurança das pessoas envolvidas, evitando situações de aglomerações e tendo aí aquela segurança para estar desfrutando de um momento de comunhão com a sua família. Então, isso acontecerá na noite do dia 24 e na noite do dia 25, nossa igreja estará reunida para celebrar culto ao Senhor. Deste modo, não teremos culto na quarta-feira, dia 23, tá certo? E aí faremos o culto dia 25 e o culto no domingo normalmente.
E na próxima semana também nós teremos o culto especial de gratidão pelo ano que está se findando, pela chegada do novo ano, e o culto do domingo. Teremos então essas programações especiais, dia 25, dia 31 e também os nossos cultos dominicais às 18 horas aos domingos. Portanto, fiquem atentos a essas mudanças aí nas nossas programações deste final de ano, nessas 2 próximas semanas. Bom, quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, que esteja conosco logo mais às 18 horas. Logo mais eu quero ter o prazer de contar com a sua companhia ali na igreja no momento de culto ao Senhor. Você e sua família serão naturalmente muito bem-vindos, tá? Deus te abençoe. Fique aí com o nosso louvor final, encerrando assim o culto desta manhã. E assim nos despedimos, pedindo ao Senhor que os abençoe e que os guarde. Pai, que a tua graça e o teu cuidado seja com cada família, seja com cada um dos irmãos, que a tua proteção venha sobre todos. O Senhor nos livre, Pai, de toda sorte de enfermidade, de todo mal. O Senhor esteja trazendo proteção, segurança vinda dos céus sobre cada um dos teus filhos. Dá-nos a alegria da convivência, da comunhão, da celebração. E que o Senhor esteja, Deus, abençoando e vivificando a sua igreja. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda, meu irmão, minha irmã, uma informação final que eu havia me esquecido. Na noite do Natal, dia 25, nós teremos também a celebração de batismos, não é? Irmãos nossos que já deram sua profissão de fé, que estão testemunhando do seu compromisso com Jesus, estarão sendo batizados na noite do dia 25 em nosso culto presencial ali na igreja. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. Oh.